Olá a todos e todas. Hoje será a nossa última aula sobre os filósofos pré-socráticos que tentaram responder a pergunta qual é o arqué de todas as coisas. Digo de antemão que não trabalharei a aula sobre os físicos ecléticos, porque na verdade eles não trazem novidade, né? Eles simplesmente fazem uma combinação daquilo que alguns dos pré-socráticos disseram, tá bom? Então vamos lá. Bom, você pode localizá-los aí, né, os nossos filósofos de Abdera, Demócrito e Leucipo, e também você pode localizar na cidade de Agrigento, à esquerda, Empédocles. Então nós trabalharemos brevemente o arqué para estes filósofos. Muito bem. Empédocles afirma que o arqué de todas as coisas se resumem às 4 raízes. Quais são elas? A água, o ar, a terra e o fogo. Então, esses 4 elementos são raízes de todas as coisas. Agora, cuidado, não se trata da água que nós bebemos como elemento físico-químico, não trata do ar que nós sentimos, da terra que nós vemos e tocamos e do fogo que a gente também sente com a pele. Por que não se trata desses elementos nesse sentido último, né, que estou falando? É porque esses elementos eles não podem sofrer nenhuma alteração qualitativa, né, nenhum tipo de transformação. São elementos, digamos, na linha também do Heráclito, não é, que fazem parte do ser. Se para Heráclito o ser não nasce e não morre, também para Empédocles, esses 4 elementos são eternos, ou seja, eles também não nascem e eles também não morrem. Bom, aí você se pergunta, se eles não nascem nem morrem, como é que se formam as coisas? Bom, a resposta que nos dá Empédocles é de que essas 4 coisas são elementos que podem unir-se e separar-se, não é, no espaço e mecanicamente umas em relação às outras. Bom, até aí você não entendeu muita coisa, né? Mas como é que esses elementos unidos fazem com que as coisas gerem e desunidos eles fazem com que as coisas se corrompam, né? Que força une os 4 elementos e que força os desune? Bom, diz o nosso filósofo, né? Na verdade, são as forças cósmicas do amor ou amizade e também as do ódio ou da discórdia. Então, essas duas forças opostas, elas vão se alternando, né, de acordo com uma certa concepção do destino. Ora predomina o amor sobre o ódio, ora predomina o ódio sobre o amor. Pois bem, quando predomina o amor, os elementos se reúnem em unidade compacta, gerando o que ele chama de uno, de um ou de esfero. Por outro lado, quando prevalece o ódio, os elementos ficam completamente separados. E nesse sentido, quando estão separados, as coisas não existem e o mundo também não existe. Aí você deve estar pensando, ora, quando é que se formam então as coisas e o mundo? Diz ele, o cosmo e as coisas que estão no cosmos surgem não da predominância do amor sobre o ódio ou do ódio sobre o amor, mas dos 2 períodos de transição, né, que vão do predomínio do amor ao ódio e do ódio ao amor. É nesse intervalo que surgem exatamente as coisas que estão no cosmos e o próprio cosmos. Resumindo tudo isso, essa concepção pluralista foi uma tentativa aí de superar o monismo jônico e resolver o problema de Parmênides, né, que negava a existência dos fenômenos. Bom, avancemos um pouco mais e vamos para o próximo filósofo, Anaxágoras. Para Anaxágoras, o arqué de todas as coisas são aquilo que Aristóteles denominou de homeomerias,
ou seja, são as coisas idênticas a si mesmas, semelhantes a si mesmas, iguais a si mesmas. Bom, então vejamos. Em princípio, ele concorda, né, com o seu filósofo anterior, com o seu mestre Anaxágoras, de que nada que existe é criado, mas também nada pode ser destruído, e que tudo que existe é completo. Só que ele vai mais além de Empédocles, né? Ele diz que os elementos dos quais derivam as coisas são mais do que o ar, a terra, o fogo e o ar. Quantos são? Ele diz, são tantos quantos são os inumeráveis quantitativos das coisas existentes. Ou seja, existe uma diversidade quase que infinita, das quais vão gerar aqueles 4 elementos de Empédocles. Olha, que coisas são essas? É o que ele chama de espermata, ou sementes, né? Como é que elas se constituem? Elas se constituem com formas, cores e gosto de todos os tipos. Eu posso visualizar essas sementes? Diz ele, não. Estas sementes são invisíveis, né? E são elas que constituem o que há de originário em todas as coisas, mesmo na sua invisibilidade. Elas são infinitas em quantidade, né? E também em qualidade. Elas podem ser divididas ao infinito, e elas não têm limite na grandeza nem na pequenez. Então você imagina exatamente do que ele está falando, né? Não tem limite nem de tamanho, exageradamente grande ou exageradamente pequena. E elas são divisíveis em partes que são sempre iguais. Essas partes iguais é que é o arqué de todas as coisas, que Aristóteles chamava de homeomerias. Pois bem, como é que as coisas se formam em... Aqui tem 2 frases muito interessantes, 2 fragmentos, né? Primeiro, ele afirma que tudo está em tudo e que em cada coisa há parte de toda coisa. Ele quer dizer com isso que, por menor que seja uma porção de matéria, nesta pequena porção estão os mesmos e todos os elementos que a constituem como diferente das outras. Ao mesmo tempo, ele quer dizer com esses 2 fragmentos que a pluralidade é originária e mais profunda do que aquelas 4 raízes de Empédocles. E também muito mais profunda do que todas as respostas, né, que nós chamamos de unívocas, de que o ser tem como arquéu a água, de Tales de Mileto, ou o fogo, de Heráclito, e etc. Ele está dizendo que na raiz da realidade não existe a unidade, ao contrário, na raiz da realidade está a pluralidade. Pois bem, o que acontece para que as coisas sejam criadas, o cosmos seja criado e as coisas do cosmos sejam criadas? Diz ele, inicialmente há uma massa caótica, em que nenhum elemento se diferencia do outro. Então, eles são opostos aí, quente, frio, amargo, doce, etc. Mas o que diferencia esses elementos? É a proporção das qualidades misturadas nessa massa caótica, né? E a predominância de uma sobre a outra. Por exemplo, no osso prevalece o quê? A dureza, na carne, a maciez e etc. A parte e o todo possuem a mesma mistura, não é? Já que tudo está em tudo, em cada coisa a parte de toda coisa, então é possível que a gente compreenda isso, né? A parte e o todo possuem a mesma mistura. O que acontece depois? Diz ele que uma inteligência, que ele chama de nous, produziu um movimento de separação. Então é esse movimento de separação que atua sobre essa massa caótica que vai produzir as coisas e o cosmos. E o que é o nous? O nous é esse motor cósmico responsável pela vida universal e pela ordem. Ok? Pois bem, vamos agora aos 2 últimos filósofos pluralistas, ou físicos pluralistas. Leucipo e Demócrito, né, dos quais certamente você já ouviu falar. Pois bem, o que é o arqué para eles? É o átomo, e ao mesmo tempo vazio. Bom, vejamos como é que isso acontece. Diz ele, a physis, ou o ser, né, são os átomos.
Olha, o que são os átomos? São partículas invisíveis e as menores que existem. Ao mesmo tempo, são plenos, não se dividem, são unos, são contínuos, não sofrem mudança e são eternos. Quantos átomos há? Há uma quantidade infinita. Olha, mas como é que a gente diferencia, né? A questão é que entre um átomo e outro átomo há um vazio, o que Parmênides chamava de não ser. O pleno, que é o átomo, e o vazio são os princípios constitutivos de todas as coisas, ou seja, o arqué de todas as coisas. Como é que se gera? Gerada pelo contato dos átomos que se movem nesse vácuo, né, nesse vazio. Então eles se chocam, se entrechocam, se cruzam, fazendo as coisas nascerem, fazendo as coisas mudar e fazendo as coisas morrer. Esse movimento não depende de nenhuma inteligência externa, né, como o nous, né, do nosso filósofo anterior. Os átomos se diferenciam pela qualidade, quente, frio, duro, mole. Desculpem, os átomos não se diferenciam pela qualidade, mas apenas pela forma, pela grandeza, pela posição, pela sua direção e pela sua velocidade. Ao agregar, ou seja, quando os átomos se juntam, se agregam, eles criam. Ao desagregar, eles fazem com que as coisas pereçam, ou seja, com que as coisas morram.